Estamos no circuito Gilles Villeneuve, onde ao vivo vamos acompanhar a sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio do Canadá, que tem Michael Schumacher, o alemão líder do campeonato na pole. A segunda posição no grid, Jean Alesi, da Ferrari. Rubinho Barrichello aparece numa ótima sexta colocação no grid largada e Christian Fittipaldi na 16ª posição. Hoje um dia de muito esporte aqui na Globo. O Grande Prêmio do Canadá começando agora em suas emoções para você. Às 5 da tarde, Brasil e El Salvador. O último amistoso da seleção brasileira, antes da Copa do Mundo. E à tarde começa com festa, o domingo começou com festa. O Brasil campeão mundial de basquete feminino na Austrália. Daqui a pouquinho, toda a festa do esporte para você na Globo. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Circuito Gilles Villeneuve em Montreal, no Canadá. A sexta etapa do Campeonato Mundial, o Grande Prêmio do Canadá. Os carros já estão alinhados no grid, daqui a pouquinho a largada. Michael Schumacher, o líder do Campeonato Mundial, é o pole position. Marcou a terceira pole da carreira dele, com o tempo de 1 minuto, 26 segundos, 178 milésimos. Na segunda posição aparece Jean Alesi, da Ferrari, 1:26, 277. Um décimo atrás apenas de Michael Schumacher. A segunda fila tem Gerhard Berger e Damon Hill. Enquanto você confere aí a classificação do Mundial de Construtores, a Benetton tranquila na liderança, com Ferrari, Williams, Jordan, McLaren e Tyrrell vindo a seguir. Berger e Hill estão aí na segunda fila. Na terceira, em quinto, David Coulthard, piloto da Williams, e Rubens Barrichello, o brasileiro da Jordan, que fez um grande treino. Hoje de manhã ocupou a quarta posição no warm-up, o treino de aquecimento, e vem com muita esperança para essa corrida. Depois da quarta fila, Mika Hakkinen em sétimo e Eddie Irvine na oitava posição. Irvine, que é o companheiro de Barrichello, pela primeira vez a equipe Jordan coloca 2 pilotos entre os 10 primeiros. Aí temos Katayama Frentzen, Morbidelli Brundle, Blundell e De Cesaris, Martini e Christian Fittipaldi. Na oitava fila, o Christian ocupando a 16ª posição no grid. Herbert, Alboreto, Pani, Leto, Comas, Berretá, Zanardi, Bernard, Brabham e Gachot completam o grid de largada. Uma expectativa muito grande aqui no Canadá. A equipe Ferrari, você viu o Alesi e agora acompanha aí Gerhard Berger, andou bem. É uma pista onde o motor é bastante importante. Uma pista de média velocidade, onde as curvas são de baixa e a retomada de velocidade precisa ser rápida. E aí vale a força do motor. Por isso, o motor Ferrari e o motor Renault da equipe Williams, aí de Damon Hill, que larga na quarta posição, podem ser fundamentais nessa corrida. A temperatura é de 24 graus, há sol, um pouco de nuvem no céu, não há expectativa para chuva. Nós temos aí David Coulthard, que faz a sua segunda corrida com o carro número 2 da equipe Williams e promete hoje um desempenho melhor do que teve em Barcelona, ele que por mais de ano foi piloto de testes da Williams. Rubens Barrichello, o nosso Rubinho, uma ótima sexta posição. Ele larga ao lado exatamente de Coulthard, que foi seu grande rival nas categorias inferiores. A volta de apresentação está rolando no Canadá. São os momentos que antecedem a grande largada nesta sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Michael Schumacher é o líder do Mundial com 46 pontos. Nós estamos passando nesse instante pela curva Senna. Lá ao fundo você vê uma homenagem a Ayrton Senna, a bandeira do Brasil. Uma saudação a Ayrton Senna. A curva, a segunda curva do circuito, passa a se chamar Curva Ayrton Senna. É homenagem ao brasileiro, tricampeão mundial, que ainda evidentemente está cheio de fãs. As bandeiras brasileiras continuam circulando pelos circuitos da Fórmula 1. Rubinho Barrichello, eu dizia, conquistou uma ótima sexta posição. Hoje de manhã, a quarta colocação no grid e tem a expectativa de uma grande corrida. Como o Christian, que promete chegar. Faz 2 corridas que ele não consegue completar. Ele acha que hoje dá e se conseguir chegar até o final, a chance de pontuar também é bastante grande. Um domingo com muito esporte na Globo. Agora o Grande Prêmio do Canadá. Daqui a pouquinho, às 5 horas, o jogo do Brasil contra El Salvador. E nós começamos o domingo com uma felicidade incrível. A vitória da Seleção Brasileira de Basquete Feminino no Campeonato Mundial da Austrália. O Brasil venceu a seleção da China na final e conquistou um título inédito. Campeão do mundo de basquete. Um prêmio para essas garotas espetaculares e principalmente para as 2 feras, que são Paula e Hortência, consideradas 2 das melhores jogadoras de todo o mundo, que carregam o basquete, que são as grandes estrelas do basquete há muito tempo. E agora conquistam este título e o Brasil faz festa com as meninas do basquete. Que a festa continue.
com uma boa participação do Rubinho, também do Christian, aqui na Fórmula 1, e depois uma bela exibição da seleção brasileira no último amistoso antes da estreia contra a Rússia na Copa do Mundo. Os pilotos já vão chegando para a formação do grid. Michael Schumacher na frente, depois Jean Alesi, Gerhard Berger, Damon Hill, David Coulthard e na sexta posição Rubinho Barrichello. Atrás do Rubinho está o Mika Häkkinen e atrás do Häkkinen o Eddie Irvine, companheiro do Rubinho, que costuma largar para valer, é para se prestar atenção também. Toda a expectativa. Eles completaram os 4.450 metros do circuito Gilles Villeneuve. A corrida com previsão para 69 voltas. Os carros vão se alinhando no grid. Os últimos vão chegando lá ao fundo. A última posição é de Bertrand Gachot. Aqui à direita no vídeo, o pole Michael Schumacher. Ainda a bandeira amarela lá no fundo. Os carros vão tomando posição. Acompanhe agora a chegada lá no fundo do Bertrand Gachot. E a largada do Grande Prêmio do Canadá está próxima. Os motores roncam mais alto, a adrenalina solta. Emoção no circuito Gilles Villeneuve. Schumacher na pole, passa a bandeira verde. Vai pintar a luz vermelha, depois a luz verde e a largada do Grande Prêmio do Canadá. Aí está a luz vermelha, os motores roncam, os giros aumentam, luz verde, largada. Michael Schumacher larga, tenta por dentro, Jean Alesi. Schumacher segura a ponta, faz a primeira curva, Berger emparelha praticamente com Jean Alesi. As duas Williams mantêm as suas posições. Rubinho Barrichello disputa com Eddie Irvine a sexta colocação. Schumacher mantém a ponta com Alesi em segundo, Berger em terceiro. Os pilotos mantêm a posição no grid. É uma largada com uma reta curta. Os pilotos chegam muito apertados nesta curva, sem grande velocidade. Todo mundo segura um pouco. Consegue manter a primeira posição. O pole position, Michael Schumacher. Depois, Alesi e Berger. Coulthard ganhou uma posição de Damon Hill. Rubinho Barrichello mantém a sua posição. A sexta colocação com Häkkinen em sétimo. E aí está Eddie Irvine na oitava posição. Este é o começo do Grande Prêmio do Canadá. Praticamente todo mundo conseguindo manter as suas posições de grid, à exceção do Damon Hill, que perdeu a quarta posição para David Coulthard. Essa é a chicane, instalada este ano, aumentou em 20 metros a extensão do circuito. E é para diminuir a velocidade numa reta que eles vêm com o pé embaixo, e eles acabam fazendo em segunda, alguns até em primeira marcha, essa chicane. E eles vão passar para completar a primeira volta. Michael Schumacher completa a primeira das 69 voltas. Schumacher, Alesi, Berger. Os três primeiros colocados na primeira volta do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Schumacher, Alesi, Berger, Coulthard, Hill e Barrichello, os seis primeiros colocados. Christian Fittipaldi na primeira volta passa em 14º. Ganhou, portanto, 2 posições em relação à sua colocação no grid, Christian Fittipaldi. E aí você confere os 6 primeiros colocados. Uma corrida onde o clima até era um pouco melhor, pessoal mais alegre aqui na Fórmula 1 no Canadá, e onde os motores podem ser fundamentais. Nós temos o motor Ford da Benetton na frente e os potentes Ferrari e Renault das equipes Ferrari e Williams atrás. A primeira participação de Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. Você viu na largada que deve ser uma corrida de muita disputa, uma corrida bastante equilibrada. Está vendo aí nessa briga agora o Berger à frente das duas Williams, com o Coulthard surpreendentemente tomando a posição do Hill. Então Berger, Coulthard e Hill iniciando uma briga muito boa. Você viu também o Barrichello se defender a sua posição contra o companheiro de equipe, o Irvine, que veio para cima, que é um piloto que normalmente larga muito bem. O Barrichello se defendeu muito bem e o Irvine acabou perdendo a posição para o Häkkinen, e o Häkkinen também passa a pressionar o Barrichello. Quer dizer, o único que está tranquilo aí é o Schumacher e o Alesi um pouquinho, porque tem o Berger atrás dele, cuidando para que as duas Williams não cheguem. Agora a corrida promete ser realmente muito boa. Já ameaçou colocar um pouco de pressão em cima do Berger, o Coulthard. O Berger largou depois da reta e veja como o Damon Hill também chega
forte para tentar recuperar a sua posição contra o companheiro de equipe, o escocês David Coulthard. Vai largando um pouco mais o Schumacher, que na primeira volta já conseguiu uma diferença de quase 3 segundos em relação ao Alesi. 2,795. Esse é bem o estilo do Alesi, é bem o estilo do Schumacher. Tentar abrir bastante essa diferença, é o que o Senna fazia também quando conseguia largar na ponta. Conseguia abrir bastante, uma boa diferença logo nas primeiras voltas, que é para então ele poder começar a poupar o carro, fazer planejamento de corrida. Os pilotos vão percorrer 69 voltas, num total de 317 quilômetros e 50 metros. Passam mais uma vez pela chicane. Aí a imagem de dentro do carro de Damon Hill, tentando a aproximação em relação a David Coulthard. O Alesi também vai tentando ter um pouco mais de folga contra o companheiro de equipe Gerhard Berger. Hakkinen e Barrichello travam uma boa disputa pela 6ª colocação. Lá ao fundo você pode perceber como o Hakkinen chega, tenta encostar no Barrichello. Eles completam a 3ª volta. Schumacher, Alesi, Berger, Coulthard, Hill e Barrichello, com Hakkinen na 7ª posição. Christian mantém a 14ª colocação com a Arrows. As curvas são de baixa velocidade, mas, segundo a própria definição do Rubinho Barrichello, são curvas agressivas, onde o piloto entra com tudo, entra para valer e depois recupera a aceleração. E aí vai valer a força de cada motor neste Grande Prêmio do Canadá. Esse tipo de circuito explica também por que a Ferrari andou bem de uma hora para outra, embora ela vinha evoluindo lá, já em algumas corridas. Acontece que o grande problema da Ferrari, todo mundo sabe, é o carro sair muito de frente. E nesse circuito, quando ele sai de frente, já tem uma curva em seguida que é para corrigir essa saída de frente, quer dizer, já jogando a traseira para fora. Então o carro se deu muito bem, tanto que todos os outros pilotos tentaram ajustar seus carros para sair de frente, porque é a forma melhor de percorrer esse traçado bastante sinuoso, bastante difícil do circuito Gilles Villeneuve, e é onde a Ferrari está se dando bem. O motor Ford da Benetton vai correspondendo. Schumacher já coloca 3 segundos 780 milésimos em relação a Jean Alesi. Alesi tem uma folga de 1,2 para o Berger. E aí o problema já com a McLaren. Apareceu a McLaren do Martin Brundle. Martin Brundle que está lá para trás. Veja aí a McLaren número 8. Ele estava na 12ª posição. Christian ultrapassou a John Herbert e está em 13º. E agora ganha mais uma. E vai para a 12ª colocação com esta parada do Martin Brundle. Esse é o líder da prova, Michael Schumacher. Schumacher faz a 4ª volta na liderança do Grande Prêmio do Canadá. Aí ele fez o hairpin, uma curva tradicional aqui do circuito Gilles Villeneuve. E olha como já vai tentando o Damon Hill fazer a ultrapassagem em cima do David Coulthard. Na curva de baixo ele emparelhou, colocou, depois tentou lá pela esquerda, fechou a porta, não teve nenhuma cerimônia em fechar o caminho do companheiro de equipe, o escocês David Coulthard. Rubinho Barrichello chegou, eles estão praticamente juntos. Berger, Coulthard, Hill, Barrichello e Hakkinen, formando um pelotão. Coulthard, sempre um piloto muito arrojado nas categorias menores do automobilismo, vai mostrando que chega com personalidade na Fórmula 1. É exatamente isso, e os dois conhecem bem o carro, só que o Damon Hill tem muito mais experiência de corrida de Fórmula 1. Então ele está sentindo que dá para partir para cima do Berger, e o Coulthard está segurando. Então ele tentou passar já pelos dois lados, tentou o X e não conseguiu também. A 3ª posição de David Coulthard. O Hill tentou, abusou, mas não conseguiu ultrapassar o companheiro de equipe, o jovem David Coulthard, um escocês de 23 anos. Veja como o Alesi também vai conseguindo uma tranquilidade em relação ao Berger. 3,213.
O Schumacher se manda na liderança, o Alesi segura bem a segunda posição e o Berger parece que vai segurando um pouquinho. Coulthard, Hill e os próprios Rubinho e Mika Häkkinen. Rubinho vai tentando se manter aí nesse pelotão, nesse terceiro pelotão, se você considerar individuações de Schumacher e Alesi. E aí você vai rever a tentativa de Damon Hill de ultrapassar o Coulthard. Primeiro ele veio aqui por dentro, emparelhou, foi para a zebra. O Coulthard manteve o pé embaixo e aí quando a curva veio para a esquerda, ganhou a preferência o escocês e manteve a posição. E ainda tentou mais um esforço ali por fora, pela esquerda, o Damon Hill. Foi uma questão de decisão ali do David Coulthard. Ele resolveu ficar onde estava e logicamente saiu melhor da curva. Os pilotos passam completando mais uma volta. Schumacher na primeira posição. Já tem uma diferença de 4.787 em relação a Jean Alesi, o segundo colocado. Berger, Coulthard, Hill e Barrichello formam os 6 primeiros. Christian Fittipaldi continua na 12ª posição. E olha aí o acidente com a Sauber. A Sauber de Frentzen, Sauber número 30, fora da prova. O Frentzen já estava fora do carro ali, saindo normalmente. Você viu que deve ter sido uma batida leve, já retirando o carro, o guincho já retirando o carro e o Frentzen já saindo lá atrás. Schumacher, Alesi, Berger, Coulthard, Hill, Barrichello. Os 6 primeiros colocados e aí vem Häkkinen, Irvine, Morbidelli, Katayama, Blundell e Fittipaldi. Christian Fittipaldi na 12ª. Continua a pressão de Damon Hill em cima de Coulthard. Vai tentando. O carro número 2 de David Coulthard vai segurando a posição. Rubinho vem também para cima. Traz junto com ele o Mika Häkkinen. Veja aí passando a Ferrari número 28, a Williams número 2 e o Damon Hill, que é o número 0. Eles mantêm as posições. São 69 voltas, um grande prêmio longo. E nas previsões de parada, Rubinho pretende fazer 2 pitstops. E veja como os 4 seguem juntos, formando essa bela imagem. Uma boa disputa. E o Berger vai conseguindo largar um pouquinho. O Coulthard se preocupa com o Hill que vem atrás e deixa o Berger escapar. Rubinho pretende parar 2 vezes. As possibilidades são de que ele faça os pitstops nas voltas 21 e 45. E disse o Rubinho que um grande problema nessa pista, mais do que pneu, são os freios, muito exigidos. Além da parada para troca de pneus e reabastecimento, eles aproveitam para resfriar o freio com aquela máquina especial que eles põem ali nos 5, 6, 7 segundos que ficam parados no box, porque é muito importante que usa-se demais o freio. Essa ventilação forçada no freio nas paradas, nos pitstops, é muito importante. Agora está alucinado ali atrás o Damon Hill partindo para cima do Coulthard. O Rubinho aproveitou para praticamente embutir na Williams e Damon Hill. Vai tentando meio desequilibrado o Damon Hill fazer a ultrapassagem sobre o Coulthard. O escocês fecha a porta e o Rubinho em determinado momento ficou bem junto da Williams e Hill. Traz com ele também o perigoso Mika Häkkinen, esse piloto número 7 da equipe McLaren. Eles entram na reta para completar mais uma volta, vão lá fora, você viu uma espécie de um acostamento. Eles usam para ganhar a pista e mandar o pé embaixo. Completam mais uma volta. Aí fazem a primeira curva do circuito e depois a segunda curva, que ganhou o nome de curva Ayrton Senna. São várias boas brigas na corrida, porque além dessa do Rubinho com o Mika Häkkinen, e algumas vezes o Rubinho consegue até pressionar o próprio Damon Hill, mas logo atrás deles também tem uma briga muito boa, a do Morbidelli com o Irvine. Morbidelli, o companheiro de Christian Fittipaldi, também teve bons momentos no treino. E estava com uma expectativa até mais positiva que a do próprio Christian para a corrida. Olha outra vez a pressão de Damon Hill, vencedor do último grande prêmio, o grande prêmio da Espanha em Barcelona, tentando tomar aí a posição de Coulthard, posição que ele perdeu na largada. A diferença de Irvine para Morbidelli, 0,173, que o Reginaldo acabava de citar. E eles agora fazem o hairpin.
É outra briga boa. O Hill vai ultrapassando nesse instante, conseguiu a ultrapassagem em cima do Coulthard. Recupera a posição, Damon Hill forçou para cima do David Coulthard e acabou conseguindo um pouco antes da chicane. Olha, para mim de uma forma estranha, porque a resistência que o Coulthard vinha impondo à ultrapassagem do Hill, e de repente ele passou como quis. Tenho a impressão que o Coulthard permitiu essa ultrapassagem do Hill por alguma decisão por rádio enviada da equipe, porque sentiram que o Hill tinha condição de pressionar o Berger e o Coulthard talvez não. Vamos rever. Olha como ele coloca. E o Coulthard não oferece resistência. Para quem há duas voltas tentou demais evitar e conseguiu, ou ele cometeu algum erro, ou ele recebeu uma ordem. Não, para mim, visivelmente recebeu a ordem. Inclusive, ele olhou para o lado direito, esperando o Hill passar para tomar a sua linha. Trabalho de equipe da Williams, que dá agora a quarta posição a Damon Hill. E ele vai se mandar sair atrás de Gerhard Berger, que conseguiu colocar uma boa diferença em relação a ele. Berger teve uma folga, se refrescou com esta briga entre os dois pilotos da Williams. E agora o Damon Hill sai à captura do piloto da Ferrari. Schumacher continua tranquilo na liderança, com Jean Alesi na segunda posição. E o curioso, Kleber, é que o Coulthard fica agora para o Rubinho Barrichello. Eles podem reeditar, é claro que agora com carros muito diferentes. O Coulthard tem uma Williams na mão e o Barrichello tem uma Jordan. Podem reeditar aquelas famosas brigas do tempo da Fórmula 3, do campeonato de Fórmula 3 inglês, que eles disputaram corrida a corrida, da primeira à última, e o Rubinho acabou campeão. Olha aí o replay por dentro do carro do Damon Hill, da ultrapassagem que ele fez sobre o David Coulthard. Levou sem nenhum problema e vai-se embora. Eles completam a 10ª volta. Michael Schumacher na frente. Está girando em 1:30.417. O líder Michael Schumacher. Alesi, 4 segundos, 106 milésimos atrás do Alesi. Atrás do Schumacher, Jean Alesi, 1:30.425. E aí passam Berger em terceiro, Damon Hill em quarto, David Coulthard em quinto, Rubinho Barrichello na 6ª posição. Christian Fittipaldi é o 12º colocado. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Rainha System, Ford Taurus, Colinos, Biotônico Fontoura e Brahma Chopp. E você já acompanha pelas imagens que precisou de pouco mais de uma volta o Damon Hill para iniciar a pressão para cima do Gerhard Berger. Se aproximou, chegou bem junto. Entraram na chicane praticamente juntos pela imagem de dentro do carro do Hill. Você viu como está perto a Ferrari de Gerhard Berger. E Hill vai para valer para cima para tentar a 3ª posição. Você vê por aí que a decisão da equipe foi correta. Eles permitiram a briga entre o Hill e o Coulthard, até porque o Coulthard é um piloto que ainda está em observação. Fez uma boa estreia em Barcelona e andou muito melhor já aqui nos treinos do Canadá, na Canadá e nesse início de corrida. Então, a partir daí, liberaram o Hill, mandaram o Coulthard deixar ele passar, liberaram o Hill, e você vê como ele chegou muito rapidamente no Berger. Berger que tem dificuldade aí para segurar a Ferrari. Veja aí a diferença do Fittipaldi, do Christian Fittipaldi para o Herbert. Menos de 1 segundo, 0,859. O John Herbert tentando chegar no Christian. E o Berger vai saindo de frente, tentando segurar a Ferrari. Enquanto com uma Williams bem mais equilibrada, vai chegando o Damon Hill. E aí uma briga de dois motores fortes, dois motores potentes. O V12 da Ferrari e o V10 da Renault, que empurra o carro Williams e empurra quase para dentro da Ferrari. Aí na saída da curva conseguiu sair um pouquinho o Berger. Passa a chicane. Coulthard ficou entre ali os dois, o Berger e o Hill. E o Rubinho e o Hackney, que vem mais atrás, na 6ª e na 7ª posições. Na sequência de curvas,
Damon Hill tenta a aproximação, já faz a melhor volta da prova, 1:29.691. Saiu da casa dos 30. Também o Schumacher na volta anterior fez 1:29.949. Os dois baixam na casa de 1:30, mas o Damon Hill faz a volta mais rápida da corrida. O Coulthard agora acompanhou o Hill, veio para cima e deixou o Rubinho para trás. Vai ditando um ritmo forte, Damon Hill. Não pode perder muito tempo também para passar o Berger, porque o Alesi já está 5.309 atrás do Schumacher e 6.814 à frente do Berger. Então tem quase 7 segundos de diferença. Olha aí o tempo que separa Michael Schumacher, o líder da prova, de Jean Alesi. Tentando mais uma vez a ultrapassagem, Damon Hill. Colocou, chegou quase a emparelhar com a Ferrari de Berger. Aí não havia traçado para ele, o Berger fechou, voltou e mantém a posição. Mas veja que não há diferença nenhuma, 211 milésimos. E o Coulthard vem junto, vai se aproximando agora mais ainda de Damon Hill. O problema do Hill aí, você viu, é na saída, na força de saída do motor da Ferrari. Quando ele sai principalmente de uma curva de mais baixa velocidade, com a aceleração do Ferrari, o Berger se manda. Mas você vê que na negociação das curvas é quando ele consegue se aproximar mais, porque tem realmente um carro mais equilibrado. E esse fica o grande duelo do Grande Prêmio do Canadá. Berger tentando segurar a terceira posição, com Hill na quarta, Coulthard chegando em quinto. Rubinho vai se mantendo na sexta posição, com o Mika Häkkinen atrás. Depois de 13 voltas, Schumacher em primeiro, Alesi em segundo, Berger na terceira posição, Hill, Coulthard e Barrichello, que vai aí marcando um pontinho. Häkkinen, Irvine, Morbidelli, Katayama, Blundell e Fittipaldi completam os 12 primeiros colocados. Os primeiros colocados estão virando em 30. O Schumacher 1:30.053, o Alesi 1:30.292. Depois vem o Berger 30.5, o Hill virou 30.8, olha a tentativa por fora aí, não tem traçado para passar. Depois tem o Coulthard 1:30.4 e o Rubinho virou 1:30.5. Está no mesmo ritmo dos líderes. E o Rubinho consegue virar mais rápido que o Häkkinen, que ainda está na casa de 31, 1:31.077. Bom para o Rubinho ter uma tranquilidade. Agora faz uma pilotagem bem agressiva hoje o Damon Hill. Vai partindo de todo jeito, tenta, mesmo em trechos que não há condição de traçado para fazer a ultrapassagem, depois vai para a zebra, traz de volta e vai assim apertando o Gerhard Berger. Olha como ele entra na reta, coladão, com chance de tentar. Aí eles vão para a curva, faz a tangência, toma o traçado de volta Gerhard Berger e impede mais uma vez a ação de Damon Hill. E o Rubinho Barrichello vai chegando, vai se aproximando de David Coulthard. As diferenças são pequenas. O Hill está 136 milésimos atrás do Berger. Aí o Coulthard 755 milésimos. E o Hill vai para cima, agora vai ultrapassar. Enquanto você vê aí a Lotus, o Hill já ultrapassou o Gerhard Berger. A Lotus vai para o box e o Berger vai para a quarta posição. Olha, já aparecendo a número 0, a Williams de Damon Hill. Ocupando agora a terceira posição, com Berger em quarto, Coulthard em quinto. Muito perto, Barrichello em sexto e Häkkinen em sétimo. Vai se recuperando bem Damon Hill depois de perder a quarta posição na largada, que era dele no grid. Ultrapassa Coulthard e ultrapassa agora Berger. Assume a terceira posição no Grande Prêmio do Canadá e vai embora. Schumacher já completou a 15ª volta. E o Berger vai sofrer agora a pressão do David Coulthard, que vem também no ritmo de Damon Hill, para tentar deixar para trás a Ferrari. Você viu como eles passaram pelo retão juntos. Aí a Tyrrell de Mark Blundell no box. A volta de número 15, teoricamente, ainda não é a volta para que os pitstops comecem.
pela estratégia das equipes, excetuando-se evidentemente algum tipo de problema com os carros. Olha o Berger como vai tentando manter a sua quarta posição agora, já perdeu a terceira para Hill. Reveja aí o momento da ultrapassagem dentro do carro de Damon Hill. Com problemas de sinais você não vai ver com muita perfeição, mas aí no quadro a quadro você conseguiu perceber. E agora, quando ele retoma o traçado, traz para dentro e fica com a terceira posição no Grande Prêmio do Canadá. Schumacher, Alesi, Hill, Berger, Coulthard, Barrichello. Reveja aí o replay. Você está acompanhando agora como ele ficou com a terceira posição, o piloto da Williams. E mais problema para o Berger, mais sufoco para ele, porque o Coulthard vem para cima também. Traz o Rubinho, que sofre a pressão do Hakkinen. Olha como já conseguiu colocar 1,848 o Hill em relação ao Berger. O Berger estava realmente segurando. E agora passa o sufoco com o Coulthard. Menos de meio segundo a diferença. Olha o Rubinho. Chegou a colocar por fora ali no Coulthard. Coulthard perdeu o contato. E o Rubinho não perdeu tempo. Ameaçou o escocês. Por um pouquinho, não toma a quinta posição dele. O Rubinho está ali. O Coulthard deve ter tido algum problemazinho de câmbio. E o Rubinho está ali procurando, numa dessas tomadas de curva de baixa, ele enfiar o carro de forma que o Coulthard não consiga mais recuperar a trajetória. Continua andando muito o Damon Hill, faz a melhor volta, 1,29,562. E teve um problema fatalmente o Coulthard, porque ele vinha colado no Berger. Olha, já foi ultrapassado por Rubens Barrichello. Pelo que levantou de poeira ali, foi para a terra. Hakkinen também vem para ultrapassar Coulthard. Consegue segurar a posição em relação a Hakkinen, David Coulthard. Mas Rubens Barrichello assume a quinta posição no Grande Prêmio do Canadá. Ele já devia ter errado há um tempo atrás, quando o Berger conseguiu largar. Afinal, ele estava embutido praticamente na Ferrari. Depois o Rubinho ameaçou e, na sequência, conseguiu a ultrapassagem. Você vai rever. Olha como ele entra para a curva à direita, some um pouco, levanta toda a poeira, deve ter errado, errou marcha, e o Rubinho aproveitou para ultrapassar. Depois conseguiu segurar, voltar e impediu que o Mika Hakkinen também fizesse a ultrapassagem. Schumacher em primeiro, Alesi em segundo, Damon Hill em terceiro, Gerhard Berger da quarta posição, Rubens Barrichello assume a quinta colocação com David Coulthard em sexto. Christian Fittipaldi continua seguindo bem na corrida, ele ultrapassou o John Herbert, está na 11ª posição. O Rubinho estava decidido ali, esperando mais um erro do Coulthard e não bobeou. Na primeira falha que ele teve, primeiro ele tinha tido um errinho de câmbio, depois ele perdeu a trajetória, tanto que você viu um pouquinho de poeira da parte suja da pista. O Rubinho foi para a parte boa e conseguiu a ultrapassagem. Você vê que o Rubinho consegue um bom rendimento, porque com as novas regras de tomada de ar, que com o objetivo de neutralizar a ação do ar forçado para o motor, e também o uso de uma gasolina que ainda não é comercial, mas é próxima da comercial, as equipes têm uma perda de potência de até 3%. Sendo que na Jordan o resultado foi muito melhor. A Jordan está perdendo 1,5% de uma potência em torno de 700 HPs, que dá 10 HPs e meio. Algumas equipes estão perdendo de 20 a 25 cavalos de potência. E o Rubinho Barrichello consegue colocar uma diferença razoável em relação ao Coulthard e vai tentando se aproximar do Gerhard Berger, enquanto o Hill vai procurando diminuir a diferença dele para o Jean Alesi. Olha que teve gente passando reto na chicane. Mika Hakkinen vai para o box. Trabalho de boxe da equipe McLaren. Acompanha aí o tempo. Perde 9 segundos, ponto 5. Mika Hakkinen nessa parada de boxe. Essa é a briga de Gianni Morbidelli com Ed Irvine. Mais um carro parado no box, a La Russe número 20 de Henrique Comas.
A velocidade de entrada e saída do box não é mais em 60 km por hora, mas a 80 agora, porque realmente lá em Barcelona a velocidade era muito baixa. O trabalho de boxe da La Russe, 10.7. Schumacher, Alesi, Rio, Berger, Barrichello, Coulthard, os 6 primeiros. E agora a 7ª colocação é de Gianni Morbidelli. O Hakkinen caiu para a 12ª posição e o Christian subiu para a 9ª. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Ford Taurus, Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp e Rainha System. Olha a imagem do líder Michael Schumacher. O gráfico de cima mostra o giro do motor, que chega a 15 mil. Ele nesse trecho do circuito está com a metade do giro e a aceleração. E também a mudança de marcha do piloto da Benetton. Green Card, passaporte para o amor. Filme inédito, hoje em primeira exibição. Schumacher está na 3ª marcha agora. Passa dos 220, 250, agora a 6ª marcha. Vai lá embaixo. Chegou nos 280 e depois a redução. Faz essa curva em primeira marcha. A aceleração cai. Agora o pé embaixo. O giro do motor quase no total, quase nos 15 mil giros. Essa chicane ele faz em primeira marcha, o alemão Michael Schumacher. Depois de 19 voltas ele tem uma liderança tranquila. Schumacher tem uma diferença de 8 segundos, 970 milésimos em relação a Jean Alesi. Depois, Rio, Berger, Barrichello e Coulthard. Morbidelli na 7ª posição, o companheiro de Christian. Irvine em 8º e o Christian já aparece na 9ª posição. Além das posições que Christian ganhou, ele ainda vem tirando diferença em relação ao Irvine, está 4,2 atrás do Irvine. E lembrando que todos os pilotos planejam fazer 2 paradas para troca de pneu e o Christian tem planos de fazer apenas uma. E você viu como o Rubinho Barrichello consegue chegar na Ferrari. A diferença é de apenas 841 milésimos de Berger para Rubens Barrichello. Quando eles saem das curvas, a aceleração forte prevalece no motor Ferrari. E aí vai parando no box o Andrea de Césares, que hoje está em festa. O italiano de Césares da equipe Sauber completa hoje 200 grandes prêmios. Um dos pilotos mais veteranos da Fórmula 1 em atividade. Já conquistou uma pole position na sua carreira e agora pilotando para a equipe Sauber. Fez uma parada de quase 10 segundos o Andrea de Césares. E você viu como eles voltam lentamente para a pista. E o Rubinho continua se aproximando de Gerhard Berger. Aí junta. Quando sai da curva, tenta usar a força do motor Ferrari, o Gerhard Berger, para ter um pouquinho mais de descanso. Mas o Rubinho vem junto. Vai corresponder isso aí o motor Hart da Jordan. E a Pacific vai pro box. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, logo depois da Fórmula 1, futebol. Brasil e El Salvador. É o último amistoso da seleção brasileira antes do início da Copa, antes da estreia. E aí, parado no box, a Jordan do Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello foi pro box exatamente conforme a previsão, 21 voltas. Schumacher, Alesi, Rio, Berger, Coulthard e Morbidelli formam agora os 6 primeiros. Lembrando que todo mundo tem que parar. Brasil e El Salvador às 5 da tarde. O último amistoso antes do Brasil estrear na Copa do Mundo. Direto dos Estados Unidos com Galvão Bueno, Raul Plasman, Arnaldo César Coelho, Tino Marcos, Roberto Tomé. Bem, com toda a tranquilidade do mundo, Michael Schumacher. Liderando com uma diferença de 11 segundos 284. Em relação
ao Jean Alesi. Olha aí o Coulthard agora seguido pelo Gianni Morbidelli. Trabalho de boxe da equipe Jordan de Rubinho Barrichello. A televisão não mostra a volta do Rubinho, mas também não parece haver grande movimentação no boxe da Jordan que possa preocupar. E agora o Gerhard Berger indo para o seu pit stop. Berger, que ocupava a 4ª posição, para. Começam as paradas. Nós vamos ter agora as inversões. O Rubinho voltou na 9ª posição. Um bom pit stop fez a Ferrari. E o Rubinho volta na 9ª colocação. Atrás exatamente do Gerhard Berger. Schumacher, Alesi, Rio, Coulthard, Morbidelli, Irvine e Christian Fittipaldi aparecendo agora em 7º. Schumacher continua tranquilo aí na liderança. Vai deixando os retardatários para trás e passando. Chegando para a chicane. O Michael Schumacher. Tem uma diferença que lhe permite parar no boxe e voltar com tranquilidade ainda na 1ª posição. Você está acompanhando ao vivo o Grande Prêmio do Canadá. A Ligier indo para o boxe. Nós temos ainda no domingo as emoções do futebol com Brasil e El Salvador. Às 7 da noite volta o Domingão do Faustão. Aí o trabalho de boxe da Ligier, do Henrique Bernard. E mais uma vez vale parabenizar as meninas do basquete brasileiro, campeãs do mundo. O Brasil é campeão mundial de basquete feminino, um título inédito na história do nosso esporte. A geração de Paula e Hortência consegue o título. Aí o Irvine parando no boxe. E as meninas do basquete lá da Austrália ofereceram justamente a Ayrton Senna este título de campeãs mundiais de basquetebol feminino. Grande conquista da seleção brasileira. Aí está Jean Alesi, o 2º colocado do Grande Prêmio do Canadá. Tem tranquilidade o Alesi. Ele está 12 segundos, 436 atrás do Schumacher. Mais 15, mais 2,865 atrás do Damon Hill. Quer dizer, uma tranquilidade razoável, porque o Damon Hill vem tentando tirar e vem conseguindo ganhar alguns segundos nessa briga aí para chegar à 2ª colocação. Olha como já dá para ver pelo espelho o Damon Hill e vai se aproximando o piloto da Williams. 2,865 a distância. Uma diferença pequena. Christian Fittipaldi entra agora na 6ª posição, na região dos pontos, com todas as paradas. O Christian, vale repetir, deve parar apenas uma vez. E com isso, tanto ele quanto o Gianni Morbidelli, o companheiro da Arrows, estão entre os 6 primeiros. O Morbidelli é o 4º, o Coulthard é o 5º e o Christian é o 6º. Os 3 primeiros não pararam, Schumacher, Alesi e Rio. Olha o Gianni Morbidelli conseguindo ultrapassar o Coulthard. Na recuperação da TV canadense, grande manobra do Gianni Morbidelli, ultrapassando David Coulthard. E agora indo para o boxe. Com 24 voltas, dá a entender que a tática do Morbidelli é diferente da do Christian. Deve fazer 2 paradas, enquanto o Christian pode optar por apenas uma parada durante a corrida. O Christian sobe para a 5ª posição. O Berger é o 6º e o Barrichello já está na 7ª colocação. Jean Alesi vai contornando o hairpin. E vem logo atrás dele o Damon Hill. Os dois, conforme estratégias, podem estar esperando também. Um esperando o outro entrar no box, para tentar na manobra de boxe alguma mudança nas colocações. Schumacher segue tranquilo na liderança, com Jean Alesi em 2º e Damon Hill, que aí está na 3ª posição. O Hill vai tirando a diferença, está 2,4 atrás de Jean Alesi. E eles completam mais uma volta. 25ª volta completada no Grande Prêmio do Canadá. Schumacher em primeiro, Alesi em 2º, Hill é o 3º.
Coulthard em quarto, Christian Fittipaldi na quinta posição, Berger em sexto e Rubinho Barrichello em sétimo. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Rainha System e Ford Taurus. Os líderes da prova vão negociando ultrapassagens com os retardatários. O Schumacher está no meio de um monte deles. Tem o carro do André de Césares, a Sauber do André de Césares, que estourou o motor e veio derramando óleo por vários trechos da pista. É uma sinalização de óleo em todos os trechos. Agora esse grupo acabou de passar por ele e ele vai tentar chegar ao box, mas acho que nem vai conseguir. Está lá atrás, já encostando o carro. Michael Schumacher escapou então do perigo, do risco do óleo na pista. E aí o André de Césares vai levando a Sauber para o box. Tem aqui do lado do carro o número 200, que é a homenagem que a equipe prestou a ele pela realização do seu GP de número 200, o italiano André de Césares. O líder da prova, Michael Schumacher, segue com tranquilidade. 10 segundos, 613 milésimos é a distância dele, a diferença em relação a Alesi. Você acompanha a evolução do carro, quinta marcha, 250 por hora ultrapassados. Chega a 280 e aí uma redução brusca. Cai para a segunda marcha, tira o pé, diminui o giro. E aí começa de novo, pé lá embaixo, aceleração 100%. Sexta marcha e a velocidade. E aí o André de Césares já abandonou o carro, fora da corrida. O piloto da Sauber, a equipe Sauber fora, o Frentzen também já saiu. Veja a classificação: Schumacher, Alesi, Rio, Coulthard, Christian Fittipaldi e Gerhard Berger. E aí o Rubinho aparece na sétima posição, com o Hakkinen se recuperando lá também em oitavo lugar. Blundell é o nono, Morbidelli, que fez a parada, chegou a ficar em quarto, está em décimo agora, com Berretá e Leto completando os 12 primeiros colocados. JJ Leto, que continua a sua fase ruim depois do acidente, ele voltou e não consegue se encontrar com a Benetton. Exatamente a Benetton que lidera o campeonato, o Mundial de Pilotos com tranquilidade e também o de construtores. O Leto, é sempre bom repetir, ele sofreu uma intervenção cirúrgica muito delicada na coluna vertebral, inclusive com implante na coluna. Então é realmente uma situação bastante difícil para ele readquirir a confiança e pilotar um carro nesse sentido da Fórmula 1, em que um carro exige tanto da coluna vertebral do piloto, sacudindo o tempo todo, especialmente nessa pista. Você vê, no caso da Benetton, que é o carro que menos sacode, Benetton e McLaren são os carros que menos balançam aí nessas ondulações, você vê mesmo assim como a cabeça do piloto vai o tempo todo jogando de um lado para o outro. Tudo isso sacrificando a coluna vertebral do piloto. O Jean Alesi vai chegando no Bertrand Gachot, faz a ultrapassagem sobre o retardatário. Não pode perder muito tempo. Não pode perder muito tempo porque o Damon Hill vai tentando chegar no Jean Alesi. O Schumacher tem uma diferença de 12.264 em relação ao Alesi. E olha o Christian, que está 2.551 atrás do Coulthard, parando o Henrique Comas da Larrousse no box. Nós temos 28 voltas para o total de 69 do Grande Prêmio do Canadá. Completa mais uma volta. Foi penalizado em 10 segundos, Henrique Comas, por isso que ele voltou para o box. Ele já tinha feito uma parada e agora foi penalizado. E fica 10 segundos parado. Penalização para Henrique Comas da equipe Larrousse. Ele pode até ter passado direto na chicane e no briefing dos pilotos ficou decidido que a penalização seria essa, de 10 segundos. Pode ter sido a causa.
Jean Alesi vai brigando com o Ligier. E ele conseguiu uma folga maior em relação ao Damon Hill. A diferença que teve na casa de 2,5 agora já aumenta para 3,009. Vai conseguindo negociar melhor as ultrapassagens contra os retardatários, o Jean Alesi. E assim vai mantendo a segunda posição com um pouco mais de tranquilidade em relação ao Damon Hill. Michael Schumacher é o líder da prova. Jean Alesi com a Ferrari na segunda posição. Hill é o terceiro. David Coulthard aparece em quarto. Christian Fittipaldi na quinta posição. Gerhard Berger na sexta. Rubinho Barrichello mantém a sétima colocação. Completam 29 voltas. Continua virando num ritmo mais rápido do que todos o Michael Schumacher. Ele virou essa 29ª volta em 1:29.647. O Alesi na casa de 1:31. Também o Hill. Coulthard na casa de 32. Eles têm retardatários pela frente. Retardatários que o Schumacher já deixou para trás. E, portanto, tem pista livre para andar. Aí o Damon Hill enfrentando os problemas com os retardatários, como já enfrentaram Michael Schumacher e Jean Alesi. E ele já consegue se livrar de todo mundo. E você viu passar a Ferrari, olha aí, ó. Ferrari passando. E vem depois o Alesi. A diferença diminui de novo, quase 1 segundo. Cai para 2,113. Claramente os retardatários impediram a aproximação do Damon Hill, deram um refresco para o Jean Alesi, mas isso já acabou. O piloto da Williams já volta a perseguir de perto o francês Jean Alesi, que ontem completou 30 anos de idade. Daqui a pouquinho tem Brasil em campo, Brasil e El Salvador. Logo depois do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, com Galvão Bueno, Raul Plasman, Arnaldo César Coelho, Roberto Tomé, Tino Marcos. O último amistoso do Brasil antes da Copa. O curioso é que Schumacher, Alesi e Hill, completadas 30 voltas, não entraram para o boxe. É porque eles vão fazer provavelmente uma parada só, em vez das duas que eles tinham anunciado. Então também é um jogo ali de segredo das equipes, anunciando duas e vão fazer uma só. Agora, de qualquer forma, não dá para saber com quantos litros eles largaram, porque o circuito de Montreal, na época em que não havia reabastecimento, era sempre uma questão muito delicada, um circuito crítico em relação ao consumo. Quer dizer, consome realmente bastante gasolina. Precisa saber com quanto eles largaram para ver em que volta eles devem fazer a sua parada. Mas, olha, vai ser com certeza nas próximas 3 ou 4 voltas. Inclusive, nas opiniões das equipes, o consumo de pneus, o desgaste dos pneus não é tão grande aqui em Montreal. O tempo tá bom, 24 graus. O pessoal acha que dá para ir embora. Olha aí, parando mais uma La Russe e Olivier Beretta. Então eles podem ter até optado por uma troca, talvez, por causa do baixo desgaste dos pneus. Olha o Coulthard segurando aí a 4ª posição e o Christian Fittipaldi chegando na 5ª posição. A diferença de 1,494. Quem sabe aí o Christian parte para tentar complicar a vida do Coulthard, enquanto a Ferrari vai para o box. Para Jean Alesi, vinha bem atrás o Damon Hill, mas resolveu não entrar não pelo jeito. Damon Hill vai embora. Passa para a 2ª posição, Damon Hill, Jean Alesi no box. Acompanha o trabalho da Ferrari, a troca de pneus, o reabastecimento. 11,4. Vai embora Jean Alesi. Respeitando aí a baixa velocidade na saída de box. E ele deve voltar ainda na 3ª posição. Mas chega com o Coulthard em cima dele. Volta com os pneus frios. Volta exatamente na frente de David Coulthard. E vai ficar com a posição ameaçada. Vai ficar bom para o Christian, né? E o Michael Schumacher continua baixando o tempo. Faz de novo a melhor volta, 1:28.927. Na 30ª e na 31ª voltas, ele marcou melhores tempos.
Vai baixando volta a volta Schumacher. Completa agora a volta de número 32. O líder do campeonato, o líder do Grande Prêmio do Canadá. As imagens ficam com ele e agora voltando aí para o duelo. Alesi, Coulthard e Christian. O Alesi conseguiu segurar a posição. Saiu em cima, saiu colado no Coulthard. Mas o escocês da Williams não conseguiu aproveitar o pneu frio à volta de Jean Alesi para fazer a ultrapassagem. Agora o Christian vem junto deles. Segurando aí a quinta posição. Mika Häkkinen ultrapassou o Rubinho Barrichello. O Barrichello caiu para a oitava, com o Häkkinen em sétimo. Schumacher é o líder da prova. Damon Hill está na segunda posição. Jean Alesi em terceiro. E aí muito perto dele, David Coulthard em quarto. Christian Fittipaldi na quinta colocação. Gerhard Berger é o sexto. Mika Häkkinen o sétimo. Rubens Barrichello o oitavo no Grande Prêmio do Canadá. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Rainha System, Ford Taurus e Colinos. Mais ou menos a mesma história de Hill e Berger. Pode se repetir agora. Olha que balançada deu a Ferrari. Quer dizer, nas curvas, o Coulthard tenta chegar, se aproxima. Cai a diferença para 250 milésimos. E aí quando sai da curva e vai para a reta, o Alesi dá uma pisada e consegue um pouco de diferença. Vai para o box Damon Hill. E você viu que o Christian está bem perto ali dos dois. A Ferrari que já fez o reabastecimento vai mais pesada a esses instantes que Coulthard e que o Christian. Fez o trabalho de boxe o Damon Hill e vai voltando. Vamos ver como é que ele volta em relação a Alesi, Coulthard e Christian. Mais uma Lotus no box. Interessante agora é ver a volta do Damon Hill. Olha como o Coulthard parte para cima do Alesi. O Damon Hill está um pouco na frente. Damon Hill voltou ainda na segunda posição. Tá aí o segundo colocado. Parece que o Alesi não está com muita força para chegar no Damon Hill, trazer junto o Coulthard e o Christian e aumentar o ritmo aí, a emoção da prova. É isso mesmo, o Alesi, o Coulthard e o Christian viram em tempos absolutamente iguais, 31.6. E o Alesi teria que estar virando muito mais baixo, porque ele voltou de uma troca de pneus. O Schumacher e o Hill, por exemplo, viravam em 30. O Alesi tinha que estar virando em 30 ou abaixo de 30 com os pneus novos. A Minardi entrou no box. O Damon Hill aqui vai começar a pegar de novo retardatário. O Alesi vem tentando se aproximar. Vem trazendo o Coulthard bem colado a ele. Christian acompanha o ritmo. O Hill já deixou para trás o Bertrand Gachot. Coloca um retardatário entre ele e o Alesi. E o Alesi, mesmo depois do pit stop, não volta com o rendimento dos melhores. Você que está em casa é um espectador atento aí à Fórmula 1. Olha a entrada do Coulthard, olha a entrada do Coulthard nos boxes. Para você ver aqui, o Hill saiu com um pneu que não tinha aquele papelzinho pregado, aquele sticker que você sabe que identifica o pneu novo. Mas não é que não seja novo, não. É que eles usam o warm-up para dar uma queimadinha no pneu, dar uma ou duas voltas num pneu novo. É a mesma coisa agora com o Coulthard. Não tem o selo, mas é um pneu novo. 12.2 o pit stop do Coulthard. Bom, a essa altura, Christian Fittipaldi ocupa a quarta colocação. Schumacher é o primeiro, o Hill é o segundo, o Alesi o terceiro e o Christian na quarta posição, atrás do Jean Alesi. O Berger sobe para quinto, quando para aí o carro da Syntec. Berger passa para quinto, Häkkinen em sexto, Barrichello sobe para a sétima posição. O Christian não tem muito contato com o Jean Alesi neste momento. Confira aí os 6 primeiros depois de 34 voltas. Schumacher, Hill, Alesi,
Christian, Berger e Hakkinen. E aí na sétima posição aparecendo o Rubinho Barrichello. Com Morbidello, Leto, Coulthard, que voltou em 10º, Irvine e John Herbert. A diferença do Christian Fittipaldi para o Jean Alesi é de 1,394. O Alesi está 2,890 atrás do Damon Hill. Daqui a pouco tem Brasil e El Salvador, 5 da tarde. 34 voltas para o final da prova. E logo depois do Grande Prêmio do Canadá, o Brasil em campo contra El Salvador, direto dos Estados Unidos. Está parando o Leto. JJ Leto, que ocupava a 9ª posição, faz o seu pit stop. Schumacher ainda não parou. Também o Christian não fez o pit stop. Os primeiros colocados, Hill, Alesi, Berger, Hakkinen, Rubinho, fizeram o pit stop já. Schumacher e Christian Fittipaldi ainda não. A temperatura caiu para 23 graus e começa a chover no Canadá. Já há trechos do circuito com chuva. Já pode mudar de novo toda a configuração da prova. Aqui na reta dos boxes ainda não chove. Mas o tempo deu uma escurecida, alguns trovões, raios, e há trechos sol aqui na reta dos boxes. E chuva em outras partes do circuito. É uma coisa impressionante, porque aqui está absolutamente seco. A gente notou que começou a nublar um pouquinho, mas tem trechos de chuva. Olha aí, aí chove bastante. Olha o Christian indo para o box. Você viu a câmera molhada num trecho do circuito onde a chuva é forte, não é garoa não. Chove para valer. Você viu agora há pouco o Coulthard tentando fazer uma curva, o carro escorregando, ele trouxe de volta. E agora fica uma coisa de louco, porque o piloto fica sem saber exatamente o que fazer. Se para colocar o pneu de chuva, ou se espera um pouco, que deve ser a tendência, esperar e ver o que acontece. Porque, por exemplo, olha aí, ó, o Hill, o Coulthard com o Schumacher logo atrás dele, passando pela reta dos boxes, absolutamente seca. E o Christian, que tinha entrado no box, saiu de pneu slick e voltou na 8ª posição, sofrendo pressão da Lotus. Schumacher, Hill, Alesi, Berger, Hakkinen e Barrichello são os 6 primeiros agora. Não fez o seu pit stop Michael Schumacher e vai se mantendo com tranquilidade na primeira posição. Ele tem uma diferença de 54 segundos, 151 em relação ao segundo colocado Damon Hill. E ele já está tentando aí colocar uma volta em cima do Coulthard. Vai no ritmo forte. O Michael Schumacher vai passar o Coulthard. E aí a briga do Berger com o Hakkinen. O Berger é o 4º colocado, o Hakkinen é o 5º. O Rubinho Barrichello não aparece aí atrás deles. Está 5 segundos, 0,56 atrás do Hakkinen. Num trecho cheio de sol no circuito, olha aí. O Berger vai segurando a 4ª posição com o Hakkinen atrás. São 37 voltas das 69 do Grande Prêmio do Canadá. Agora aqui em frente à cabine, mas do outro lado, praticamente fora do circuito, um raio. 867 milésimos a diferença de Berger para Mika Hakkinen. Menos de 1 segundo, Berger outra vez passa sufoco na prova. Mais uma vez vão tentando tirar o lugar dele. E o Barrichello aí com 5,056 atrás. Mas voltando
a entrar na área de pontos. Ocupa a sexta colocação o Rubinho. O Christian voltou em nono. Pisa fundo na reta, usa toda a potência do motor Ferrari Gerhard Berger. E vem para completar mais uma volta. Schumacher já completou a 38ª, Rio, Alesi. Agora passam Berger e Häkkinen. E o Rubinho em seguida. Estes são os 6 primeiros. Schumacher, Rio, Alesi, Berger, Häkkinen, Rubinho, Barrichello. Com Gianni Morbidelli em sétimo, David Coulthard em oitavo, Christian Fittipaldi na nona colocação. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp, Rainha System, Ford Taurus, Colinos e Biotônico Fontoura. Sempre é bom lembrar que o líder da prova, Michael Schumacher, continua na pista como começou. Não fez seu pit stop a 30 voltas do final. Tem uma vantagem enorme em relação ao Damon Hill. Se não está parando é porque faz parte realmente da estratégia dele. Enquanto isso, o Berger vai conduzindo a sua Ferrari com o Mika Häkkinen atrás. Brigando o Häkkinen para tentar tomar a 4ª posição de Berger. Bela imagem da câmera instalada no carro de Berger. Ele completa a 39ª volta. E o Mika Häkkinen ainda não chegou a ponto de tentar fazer uma ação de ultrapassagem. Mantém a 6ª posição Rubinho, a 9ª posição Christian Fittipaldi. O Schumacher vai para o box. Volta 39, finalmente ele para. E os pilotos estão virando agora tempos de pista absolutamente seca. Não tem mais trecho nenhum molhado. Então ele vai sair de slick de novo. Bom trabalho de boxe da equipe Benetton. Volta Michael Schumacher. E pela distância que ele está do Damon Hill, volta tranquilamente na primeira posição. Aí a volta do alemão da Benetton. Parecia que o Damon Hill estava dando uma pontada já lá no fim, quando o Schumacher saiu. Olha o Berger que está chegando um pouquinho no Alesi. 4.233. O Alesi na 3ª posição, o Berger na 4ª. E o Berger traz junto o Mika Häkkinen. Continua muito grande a distância entre o Hill e o Schumacher. 30 segundos, 919. Quando o Henrique Comas vai de novo para o box. 3ª vez. Uma por necessidade, outra por penalidade. E agora faz de novo a sua parada o Henrique Comas da equipe Larousse. Schumacher mantém a liderança e tem 30.919 de vantagem em relação a Damon Hill. Na volta de número 40, faltando 29 para o final. Hill ocupa a 2ª posição, com tranquilidade também em relação a Jean Alesi. Depois vem Berger, Häkkinen e Barrichello. O Hill tem aí 600 milésimos de folga em relação a Jean Alesi. O Alesi um pouco mais apertado pelo Berger. E agora o Damon Hill tem um problema de tráfego ali, muita gente na frente dele. O Berger traz o Häkkinen bem perto, 884 milésimos. Depois vem o Rubinho Barrichello. Veja quanta gente na frente do Damon Hill. Todos retardatários. Pode ser o momento para, se a Ferrari tiver gás, tiver força, o Alesi pisar e tentar chegar. Na frente dele está o Kyo Katayama da Tyrrell. Christian Fittipaldi continua na 9ª posição. Está à frente de Ed Irvine e atrás de David Coulthard.
Agora a diferença já corrigida de Schumacher para Hill, ainda muito tranquila, de 28,7. Olha o Damon Hill ultrapassando o retardatário que rodou na frente dele. O Katayama fez uma salada ali na frente do Damon Hill. Aí você se imagina 200 por hora e roda uma coisa ali na sua frente, você tem que sair e continuar. E o pior é a volta dele. Ele voltou quando vinha um piloto na direção contrária. Quer dizer, essa tem que ter uma penalidade. No mínimo, stop and go de 10 segundos. Rubinho Barrichello continua na 6ª posição com Christian Fittipaldi na 9ª. Na verdade, o que caberia aí ao Katayama agora, por essa atitude dele, é a bandeira preta. Tem uma bandeira amarela ali. Alguém com problemas bem no muro. Olha aí, no muro na entrada do box. Que parece uma Jordan. Ed Irvine. A Jordan de Ed Irvine foi direto ali no muro. Lá para fora tem uma McLaren, mas é a McLaren do Martin Brundle que parou no começo da prova. Já fora da pista. E o Irvine ficou, estampou ali no muro na entrada da reta dos boxes. Irvine, que era o piloto que perseguia o Christian Fittipaldi. Fica mais tranquilo. Portanto, na 9ª posição, o Christian. Jean Alesi continua aí com a sua 3ª colocação, fazendo a ultrapassagem nos retardatários, deixando 3 retardatários. Entre ele e o Berger. E o Hakkinen vai encostando no Berger. O Alesi se tranquiliza, mas complica-se a vida de Gerhard Berger. Viu o Berger se aproximar, 1,133. Agora o Berger vai fazendo a manobra para colocar gente entre ele e o Hakkinen. Mas o Hakkinen vem babando também, vem com tudo. Faz a curva, cola no carro. Não há diferença entre Berger e Mika Hakkinen. E o Alesi é que permitiu uma aproximação perigosa do Gerhard Berger. Até porque ele traz junto, cheio de apetite, o Mika Hakkinen. E a ameaça não só uma Ferrari, mas as duas. Hakkinen vai para o box. Quando mais se aproximava de Gerhard Berger, faz o seu segundo pit stop. O piloto finlandês Mika Hakkinen da McLaren. Perdeu pouco tempo. Sai e volta. Barrichello em quinto, com Morbidelli em sexto. O Hakkinen volta na 7ª colocação, à frente do Coulthard, que está em 8º, e o Christian em 9º. São 43 voltas e essa é a situação. Só o Hakkinen até agora fez 2 pitstops. Schumacher, Hill, Alesi, Berger, Morbidelli, Hakkinen, Rubinho, apenas 1. Como o Christian Fittipaldi. Depois de 43 voltas, Schumacher, Hill, Alesi, Berger, Barrichello, Morbidelli, os 6 primeiros em 44 voltas. Com Hakkinen, Coulthard, Fittipaldi, Blundell, Herbert e Leto. Martini, Berretá, Katayama, Alboreto, Panis, Comas completam os 18 primeiros. Vai para o box Gerhard Berger. Vai para a segunda parada Berger. Barrichello assume a 4ª posição da prova. Vamos ver se dá tempo dele chegar e passar antes do trabalho de boxe da Ferrari. Já deu. Barrichello já passou. Berger vai saindo agora. Os 2 melhores trabalhos de boxe dessa corrida foram os 2 que a Ferrari fez no carro do Berger. A primeira parada em 7.1 e agora 7.9. Mesmo com esse bom trabalho, o Berger acabou perdendo 2 posições. Para o Rubens Barrichello e para o Gianni Morbidelli.
Schumacher continua na frente, com o Rio em segundo, o Alesi, que aí está, é o terceiro colocado. Rubinho Barrichello volta a ocupar a quarta posição. Gianni Morbidelli na quinta e Gerhard Berger em sexto lugar. Depois vem Hakkinen em sétimo, Coulthard em oitavo. Mark Blundell assumiu a nona posição, deixando para trás o Christian Fittipaldi, que aí está agora em décimo, com o Schumacher chegando para dar uma volta em cima dele. A diferença de Rio para Alesi. E você sabe que daqui a pouquinho tem Brasil em campo. Tem Brasil nos Estados Unidos contra El Salvador. Nós vamos acompanhar ao vivo o jogo e o Galvão Bueno já está no estádio. Já vai dar para você as primeiras informações desse último amistoso para o Brasil. Agora é entrar no ritmo de Copa para valer e com otimismo, né, Galvão? Com vitória, enquanto o Rubinho vai para o boxe aqui no Canadá. Fala, Galvão. Vamos lá, acompanha o Rubinho aí no boxe. É muito importante a parada do Rubinho no boxe. Você tem a certeza que é exatamente isso. É já o clima de Copa do Mundo, o clima de otimismo, esperando a estreia do Brasil no dia 20. Deixa eu ouvir você aí com a parada do Rubinho, ver se ele volta bem, depois a gente conversa. O Rubinho foi pro boxe, vai fazendo o seu segundo pit stop. Perdeu a posição pro Berger. O Schumacher tá com a câmera do carro dele, mandando ver, com uma liderança tranquila, mais de 32 segundos de diferença em relação ao Rio. E o Rubinho volta na sétima colocação, atrás do Hakkinen. E agora, nesse instante, o Christian está tomando uma volta do líder da prova, do Michael Schumacher, que continua passeando aqui no Canadá. Rubinho voltou em sétimo. Tá direitinho, viu, Galvão? De repente dá para ele chegar e marcar ponto. Eu acredito. Até porque nas últimas corridas ele teve problema exatamente na parada do boxe, o motor apagou. Por isso que eu estava aqui meio angustiado. Mas olha, Kleber, você e o Reginaldo, o Cabrini, que estão aí, nós estamos aqui debaixo de uma lua de mais de 40 graus, mas é bom porque o Brasil vai jogar com temperaturas muito altas. Você está vendo a torcida brasileira fazendo aí já a festa, agitando, já pintando de verde e amarelo os estádios norte-americanos. O Brasil tem uma alteração importante no jogo, o Mazinho no lugar do Raí. Vamos ver se isso dá mais velocidade realmente e se o Parreira vai fazer opção pela manutenção do Mazinho ou pelo retorno do Raí no próximo dia 20, na estreia da seleção brasileira. Os jogadores estão aquecendo já, viu? Os jogadores já estão aquecendo, o Gilmar está aquecendo, o Zete, que é quem vai jogar, está no gol, porque o Zete hoje tem a vez de participar da partida. Vocês estão aí às 3h10 da tarde, 3h15, 4h15 no Brasil, meio-dia e 15 para nós, o jogo começa 1 hora daqui, 4 horas da tarde, horário seu aí no Canadá, e 5 da tarde, horário seu aí no Brasil. Nós estamos aqui, Kleber, aguardando, esperando essa apresentação brasileira. Quem sabe uma nova goleada do Brasil. E não se esqueça de uma coisa, se lembra da Copa de 90? Quando o Brasil estreava, você transmitia uma vitória brasileira no Canadá. Vamos ver se dá sorte de novo. O Brasil já foi campeão mundial feminino de basquete hoje. Acelera aí, garoto. Legal. Daqui a pouquinho o Galvão Bueno, às 5 da tarde, Brasil e El Salvador. O Galvão com o Raul, com o Arnaldo, Tino Marcos, Roberto Tomé, acompanhando o último jogo do Brasil. Tomara que seja um domingo todo brasileiro, já com o basquete campeão. Vamos esperar aí Rubinho e Christian em boas performances aqui no Grande Prêmio do Canadá. Você está vendo ali no meio da pista a Tyrrell do Kyo Katayama, que deu mais uma rodada, fez mais um malabarismo, tentou sair, mas não conseguiu. Ficou e está fora da prova, e numa posição perigosa ali, saindo de uma curva, paradão no meio da pista. Aí o bom trabalho da equipe Ligier no carro do Henrique Bernard. Ele vai voltando para a pista. Michael Schumacher em primeiro, Rio em segundo, Alesi em terceiro, Morbidelli na quarta posição, Berger aparece em quinto, Hakkinen em sexto, está na sétima colocação o Rubinho Barrichello. Faltando 22 voltas, você viu, para o fim da prova. Christian Fittipaldi mantém a 10ª posição no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Rainha System, Ford Taurus, Colinos, Biotônico Fontoura e Brahma Chopp. Enquanto você acompanha o Damon Hill fazendo a chicane, a segundo colocado, você viu de novo a La Rousse, número 20 de Henrique Comas. Foi o maior frequentador de boxe
nesse Grande Prêmio do Canadá. 4 vezes. Ele vai chegando para mais um trabalho de boxe. Olha, os 7 primeiros colocados agora: Schumacher, Rio, Alesi, Morbidelli, Berger, Hackney, Barrichello. Mas a grande esperança do Rubinho é numa segunda parada do Morbidelli. Você se lembra que o Morbidelli, ao contrário do Christian, seu companheiro de equipe, ele planejou 2 paradas, tanto que ele entrou a primeira vez na 24ª volta. Quer dizer que ele tem que parar mais uma vez, a não ser, é claro, que a equipe tenha colocado gasolina suficiente para ir até o final da corrida. Mas o mais provável é que ele tenha que parar e o Barrichello, com isso, ganhar a 6ª colocação. Porque ganhar na pista do Hackney está difícil, porque a diferença agora é grande, é de 13 segundos e meio do Barrichello para o Hackney. O Jean Alesi, que aí está, ocupa a 3ª posição. Schumacher, Rio, Alesi, Morbidelli, Berger e Hakkinen. Você acompanha aí os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio do Canadá. O Coulthard está chegando no Rubinho Barrichello. Veja como ele vai se aproximando, tentando fazer a ultrapassagem. David Coulthard é o 8º, com Blundell em 9º, Christian em 10º, Letton em 11º e John Herbert em 12º. Essa foi a boa briga da corrida toda, né? Mesmo depois que o Barrichello entrou para fazer a sua segunda troca de pneus, ele voltou logo à frente do Coulthard. Quer dizer, é uma briga que tinha sido interrompida, mas agora volta a esquentar a corrida. Estão praticamente colados. A diferença no cronômetro é de 288 milésimos. O Coulthard vai tentando exercer uma pressão sobre o Rubinho. O Rubinho agora tem um retardatário pela frente. Ele tem que se livrar da Ligier. Consegue colocar entre ele e o Coulthard o carro da Ligier. O Coulthard vai ter que negociar a ultrapassagem e o Rubinho vai ter chance de dar uma respirada. Olivier Panis entre os dois. E o Rubinho vai saindo das curvas com força. Eles completaram a volta de número 49. Schumacher, Rio, Alesi, Morbidelli, Berger, Hakkinen, Barrichello. Olha o Coulthard fazendo a ultrapassagem sobre o Panis. E iniciar novamente a sua perseguição sobre o Rubinho Barrichello. A 20 voltas do final do Grande Prêmio do Canadá. A 20 voltas do final, daqui a pouquinho tem Brasil em campo. Brasil e El Salvador com o Galvão Bueno, Arnaldo César Coelho, Raul Plasman, Tino Marcos, Roberto Tomé. O último amistoso da seleção antes da Copa. E às 7 da noite, depois do futebol, a volta do Domingão do Faustão. O Jean Alesi vai enfrentando também o tráfego. Ele tem à frente dele a Lotus. Agora da imagem do helicóptero aqui no Grande Prêmio do Canadá. Circuito Gilles Villeneuve, que fica na ilha de Notre Dame, em Montreal, região sudeste do Canadá. Jean Alesi está tranquilo aí na 3ª posição. Enquanto Gianni Morbidelli vai para o boxe. Essa era a expectativa para que o Rubinho voltasse a ficar entre os 6 primeiros. Voltasse a ter condições aí de marcar ponto. O Alesi vai brigando com o John Herbert, que é um retardatário. E o Barrichello passou. Enquanto faz o trabalho de boxe, a equipe Arrows com o Morbidelli, o Barrichello passou e assume a 6ª posição. Passou também Coulthard e Blundell. E o Christian. Demora o trabalho de Morbidelli. Acaba de sair do boxe o Morbidelli. Caiu para a 11ª posição, Gianni Morbidelli. Christian Fittipaldi subiu para a 9ª. E o Rubinho Barrichello volta a estar na região dos pontos, na 6ª posição. E aí a Pacific de Bertrand Gachot. Jean Alesi conseguiu deixar para trás a Lotus do Herbert.
Deu uma volta em cima de John Herbert. E agora vai segurando com tranquilidade a terceira posição, podendo voltar para o pódio a Ferrari. A Lotus hoje até que rende bem, mas andou muito mal nos treinos esses carros, os dois carros da Lotus. Tanto que ontem ainda em conversa com o português Pedro Lamy no hospital de Northampton, onde ele está internado depois do acidente que ele sofreu num treino particular com a equipe Lotus, quebrando as duas pernas, 2 joelhos, um braço, enfim, um período longo de restabelecimento. O Pedrinho Lamy ainda perguntou como iam os carros. Olha o Morbidelli parando agora definitivamente. Foi uma parada demorada para efetuar a troca de pneus e agora ele sai demorando e olha, com atitude ali de desespero, porque ele tinha realmente condições de chegar nos pontos. A briga dele era com o Barrichello. Mas então o Pedrinho Lamy dizia o seguinte: bom, os carros estão ruins, não sou eu mesmo que sou ruim, não. Os carros é que estão ruins mesmo. Aí terminando o trabalho de Mark Blundell no box. Nós temos 52 voltas. O Schumacher continua com muita tranquilidade na liderança, 31 segundos, 0,18 à frente de Damon Hill, que é o segundo, com o Alesi em terceiro. O Berger continua com o Mika Häkkinen colado à sua Ferrari. Ele vai fazendo a ultrapassagem em cima do retardatário e o Häkkinen vem junto. E agora o Barrichello ocupa a sexta posição, com quase 1 segundo à frente do Coulthard. Ainda vai sofrer uma pressão do piloto da Williams e o Christian Fittipaldi ocupa a 8ª posição. O Kleber, diante da parada do Arrows, do Gianni Morbidelli, que você pode medir a eficiência em corrida do Christian Fittipaldi. É um carro que, embora bastante rápido, um chassi bastante bom, um motor razoável, tem andado bem, mas que o único dos 2 carros que terminou uma única corrida nesse ano todo foi o Christian Fittipaldi, 4º colocado no Japão. Quer dizer, o Christian é o piloto que realmente tem conseguido levar esses carros até onde der. Agora é Barrichello. O Barrichello vem andando lento. É uma parada não prevista, né? Uma terceira parada dele. Ele vai para o box, o Coulthard já ultrapassa. E o Rubinho Barrichello perde a 6ª posição. Uma terceira parada realmente fora da previsão. Ele parou na 24ª volta, fez o primeiro pit stop, na 50ª fez o segundo. Era para ir até o fim. Agora com 53 voltas ele faz uma nova parada, volta à pista, mas vamos ver em que condições e por que ele teve que parar. Olha a diferença de Berger para Häkkinen, 754 milésimos. Continua pressionando a Ferrari, o finlandês Mika Häkkinen da equipe McLaren. Mas ele não conseguiu em momento nenhum pegar uma posição para tentar a ultrapassagem. Green Card, passaporte para o amor. Filme inédito, hoje em primeira exibição. Michael Schumacher, com 53 voltas completadas, mantém uma tranquila liderança no Grande Prêmio do Canadá. Vai caminhando para mais uma vitória, para sua 5ª vitória na temporada. Ele que já tem uma liderança tranquila. Veja aí, 32 segundos, 0,71 a diferença dele para o Rio. Schumacher, que com 46 pontos, é um líder absolutamente tranquilo do campeonato. O Damon Hill, que é o segundo colocado, tem apenas 17 pontos. O Rio, com 15 segundos de vantagem sobre o Alesi, vai tranquilo na segunda. A mesma coisa o Alesi em relação ao Berger, mais de 26 segundos, 26,222. Ou seja, os 3 primeiros colocados vão conseguindo estabilizar essa situação e provavelmente levar até o final, se não houver nenhum problema, faltando 15 voltas para o final da prova. Enquanto isso, o Gerhard Berger, na 4ª posição, segue sofrendo uma pressão do Mika Häkkinen. O Coulthard está muito atrás do Häkkinen, está 14 segundos, 721 milésimos atrás do Mika Häkkinen. Vai tentando segurar a 6ª posição. O Christian Fittipaldi conseguiu ultrapassar o Rubinho Barrichello na volta do Rubinho do box. Agora o Christian ocupa a 7ª colocação com o Rubinho Barrichello em 8º. Eles já estão uma volta atrás do líder Schumacher. A partir do Christian, a partir do 7º colocado, todos estão uma volta atrás do Schumacher.
Entre eles, o Christian e o Barrichello. Schumacher, que vem absolutamente tranquilo, vem caminhando para dar uma volta em cima do sexto colocado, o David Coulthard. Você vê o Coulthard tentando ultrapassar o retardatário, enquanto o Schumacher vem se aproximando, completa a volta de número 55 e vai caminhando para dar uma volta em cima do sexto colocado. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Ford Taurus, Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp e Rainha System. Olha aí a imagem do box da Benetton. O pessoal acompanhando a corrida. E evidentemente com toda a tranquilidade do mundo, afinal de contas, o Rio chegou a tirar um pouquinho agora a diferença, mas continua muito grande. O Schumacher está 29 segundos, 602 milésimos à frente do Damon Hill. Só dando volta em cima de todo mundo. Este ano, mais cedo do que habitualmente, começam a esquentar os boatos de troca de pilotos na Fórmula 1. Principalmente por causa dessa história do Mansell, vem ou não vem. E há quem dê com 100% a vinda de Mansell para estrear já no Grande Prêmio da França, que é a próxima corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ele faria 6 corridas durante esse campeonato. São 6 corridas que não coincidem com o seu calendário da Fórmula Indy. E depois, então, estuda-se o ponto certo, o que fazer com o Mansell no ano que vem. Se ele ficaria na Fórmula 1 definitivamente na Williams, ou se até iria para a Ferrari. Há esse tipo de comentário. O Alesi deixa claro que ele não quer permanecer na Ferrari e deve ser o novo contratado da Williams, provavelmente, coisa para se fechar nos próximos meses, talvez dentro desse mês agora. O Gerhard Berger está já em tratativa, ele pretende continuar na Ferrari, mas tem um convite da Sauber. A Sauber é uma equipe que gosta de pilotos austríacos e alemães. Ele quer realmente defender a Mercedes-Benz com pilotos austríacos e alemães. O Frentzen é um piloto que se revelou muito bom nesse início do ano, nessa sua primeira temporada. É um piloto da Sauber e que é visado por equipes de ponta. É outro que pode sair, se a Sauber permitir. Porque a Sauber quer mesmo, é o Frentzen, o Berger, e quer o Schumacher, mas quando terminar o seu contrato com a Benetton. E dos outros novos, Rubinho Barrichello e Christian Fittipaldi, que também estão aí na boca de equipes grandes. Fala-se muito, Rubinho entre McLaren e Ferrari, e Christian entre McLaren e Benetton. 56 voltas nós temos completadas aqui no Grande Prêmio do Canadá. São esses muitos boatos, como disse o Reginaldo, e o mais forte, e parece que o mais vultuoso, é a possibilidade da volta do Nigel Mansell, fazendo um treino quinta-feira no país de Gales e quem sabe pilotando a Williams já no Grande Prêmio da França. 57 voltas. São 12 voltas para o fim do Grande Prêmio do Canadá. E logo depois da corrida, futebol, Brasil em campo. A seleção brasileira a caminho da Copa na última partida amistosa antes da estreia contra a Rússia. Direto dos Estados Unidos, Brasil e El Salvador. Galvão Bueno, Arnaldo César Coelho, Raul Plasman, Roberto Tomé, Tino Marcos. Todos na expectativa por uma grande partida do Brasil. Parreira mudando o time. Emoção a toda aqui no Domingão da Globo. Domingão que prossegue depois às 7 com o Domingão do Faustão, depois do futebol. Aí está a marca de 12 voltas para o final da prova. Michael Schumacher segue tranquilo na liderança, uma liderança de ponta a ponta no Grande Prêmio do Canadá. Damon Hill em segundo, Jean Alesi em terceiro, Gerhard Berger na quarta colocação. E aí ele vai segurando o Mika Häkkinen, que está em quinto. Coulthard em sexto, com Christian em sétimo. O J.J. Leto tentando apertar um pouquinho o Christian, está meio segundo atrás do Christian, brigando ali pela nona posição, pela sétima posição com o Christian Fittipaldi. E o Barrichello em nono. E aí vem a informação que o Barrichello, naquela parada, entrou no box e passou direto. Pode ter sentido algum problema no carro. E aí viu que estava tudo resolvido, mas perdeu muito tempo e acabou perdendo 3 posições. Ele que estava em sexto,
caiu para a 9ª colocação na corrida, o Rubinho Barrichello. Michael Schumacher agora se aproximou de vez, encostou de vez no David Coulthard e vai aplicar uma volta agora em cima do 6º colocado. Você vai junto aí com o alemão, que faz uma pilotagem tranquila, mas continua virando mais rápido que todo mundo. Ele virou na volta 58 com 1:29.154. O Rio 1:30.477. ...58 voltas, eles vão para completar a volta de número 59. E a partir daí, 10 voltas para o final da corrida. 10 voltas para o final da prova, 10 voltas para você começar a torcer pelo Brasil, pelo futebol brasileiro, contra El Salvador no amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo. Brasil e El Salvador daqui a pouquinho, direto da Universidade de Fresno. O Schumacher completa agora a volta de número 59. Uma volta mais lenta, com retardatários pela frente, 1:31.518. Agora ele vai ultrapassar o David Coulthard. E você vai acompanhando aí o desempenho do Schumacher. Em segunda marcha ele faz a curva à esquerda. Terceira, quarta, quinta. E agora nova redução. Veja como tira totalmente o pé do acelerador. E agora vai para a reaceleração rápida. O motor girando forte. Pesão lá embaixo. O motor girando a quase 15.000 giros. E a velocidade da Benetton. Schumacher, Rio, Alesi, Berger, Hakkinen, Coulthard dos 6 primeiros. Christian Fittipaldi em 7º, Leto em 8º, Rubinho Barrichello em 9º. A 10ª posição é de Mark Blundell. Esses são os 10 primeiros do Grande Prêmio do Canadá, quando o líder Schumacher vai para completar 60 voltas. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Rainha System e Ford Taurus. Bom, você viu agora há pouco que o Rubinho Barrichello tem uma diferença grande atrás do Leto. 10 voltas para o final. Mas nessas 10 voltas parece que o J.J. Leto vai apertar. É o Christian Fittipaldi. Vai tentar tomar a posição do Christian, a 7ª colocação. E vai parando aí o carro número 19 de Olivier Berretat, a La Russe. Na chicane ele passou direto. Passou o outro ali também. Veio no embalo e passou também. Jean Alesi vai com tranquilidade, mantendo a 3ª posição. E aí você está revendo o problema com o carro de Berretat. Chegou, passou pela chicane, encostou e abandona a prova. Ele já veio com o motor estourado, já veio para parar mesmo, por isso ele passou direto. 9 voltas para o final da prova. Depois tem futebol, depois tem Brasil em campo contra El Salvador. Técnico Parreira muda o time, coloca Mazinho no meio do campo, no lugar do Raí. E vale toda a sua torcida para a gente ver se o Brasil rende melhor. O Brasil que vem de uma goleada aí de 8-2 em cima da seleção de Honduras. Chega para tentar mais um grande resultado e entrar com moral na Copa do Mundo, com mais moral, e enfrentar a seleção da Rússia. A Copa do Mundo começa dia 17, sexta-feira que vem. É dias da emoção do futebol e da torcida pelo Brasil em busca do tetracampeonato. Depois de 61 voltas, o Grande Prêmio do Canadá tem a liderança tranquila, absolutamente tranquila, de Michael Schumacher, com 29.731 à frente de Jean Alesi. Alesi, Berger, Hakkinen, Coulthard completam os 6 primeiros.
Fittipaldi, J.J. Leto, Rubens Barrichello, Mark Blundell, John Herbert, Pierluigi Martini. Os 12 primeiros colocados do Grande Prêmio do Canadá. Aí o trabalho dos fiscais com o carro do Beretta. E você pode reparar que o Gerhard Berger já tem um pouco mais de tranquilidade em relação ao Hakkinen. Mark Blundell passando os retardatários. 61 voltas no Grande Prêmio do Canadá, de total de 69. O Christian colocou melhorar ali uns 200 milésimos da diferença dele para o Leto. E o Barrichello diminuir a diferença que ele tinha em relação ao piloto da Benetton. O pessoal está trabalhando muito para tirar o carro do Beretta à la Russe da chicane. Fica numa posição difícil. O Rubinho, que diminui a diferença para o Leto. E está ali colado no Christian Fittipaldi. O Christian está virando 1:31.418. O Leto agora virou 1:31.195 na volta de número 62. A diferença cai para menos de meio segundo. E o Rubinho vai tentando pegar o embalo e se aproximar. Fica mais difícil para o Rubinho, como também está complicado para o Christian. Vai ter que andar direito aí para segurar essa posição na chegada do J.J. Leto, que você vê aí. Olha o Rubinho lá atrás. Mais uma vez contou na chicane. Parece que eles estão empurrando o carro cada vez mais para perto da pista, é isso? É, para alcançar o guincho. Agora é que o guincho vai realmente erguer o carro ali. Mas eles podiam, seria muito mais fácil ter empurrado para frente, tirava da área de escape ali e pronto. Olha a McLaren parando. McLaren de Mika Hakkinen. Na reta dos boxes, problemas da McLaren. Vai para o espaço mais um motor Peugeot. Ocupava a quinta posição Mika Hakkinen. E para exatamente no meio do grid. Acompanha de novo, olha. Entra para completar a volta. Já cai para a esquerda, já sentiu o problema. E foi embora. Agora a televisão vem antes. Com o Mika Hakkinen em outro ângulo, você vê a parada. Perde a posição, perde tudo, sai da corrida. Mais uma vez o motor Peugeot acaba abandonando. Era uma boa corrida do Mika Hakkinen. Agora, os motores estão sentindo esse uso dessa gasolina, que ainda não é a comercial, evidentemente, não é a gasolina que se vende nos postos de gasolina, em qualquer posto, mas é uma gasolina já com restrições impostas pela FIA, muito mais próxima da gasolina comercial. Então, os motores estão estranhando. O Hakkinen vem fazendo uma excelente corrida, aliás, como sempre vem fazendo essa equipe McLaren, o motor Peugeot, que é o motor estreante na Fórmula 1, mas mais uma vez ele não chega. E o Christian pula para a sexta colocação, com chance até para o Barrichello, porque o Barrichello está colado no Leto, está se aproximando bastante do Leto. Exatamente, com essas e outras, Christian Fittipaldi vai marcando um pontinho na temporada. Mais uma vez o Schumacher. Olha aí o pé embaixo, quinta marcha, aí ele tira tudo, cai para a segunda. Retoma a velocidade, chega aos 127 por hora. Salta para 230. Esse seletivo circuito Gilles Villeneuve aqui em Montreal, no Canadá. E vale lembrar também que à frente do Christian, que é o sexto colocado, só tem os chamados carros de ponta, que é o Schumacher, a Benetton do Schumacher, a Williams do Damon Hill, a Ferrari do Alesi, a Ferrari do Berger e a Williams do Coulter. O sexto colocado é o Christian. Consegue ficar à frente do outro carro que teoricamente estaria ali, que seria a Benetton do J.J. Leto. Veja aí a classificação depois de 64 voltas. Schumacher, Hill, Alesi.
Berger, Coulthard e Christian Fittipaldi. Depois, J.J. Leto, Rubens Barrichello, Mark Blundell, John Herbert, Pierluigi Martini e o Mika Hakkinen ainda aparecendo na 12ª posição, pela vantagem que ele tinha em relação aos outros pilotos nas voltas. E ficou tranquila também a situação para o Gerhard Berger, que estava ali com o Mika Hakkinen bem atrás dele. Agora fica com a sua tranquilidade maior para manter essa 4ª posição. De um modo ou de outro, a Ferrari, que chegou até a dar a expectativa de que podia fazer uma corrida melhor, coloca os 2 carros entre os 6 primeiros colocados, volta novamente ao pódio na temporada com o Jean Alesi e vai aí dando a expectativa de que nessas pistas onde o motor precisa falar, ela realmente consegue um bom trabalho. Schumacher vai caminhando para completar a volta de número 66. Aí vão faltar 3 voltas para o final. Daqui a pouquinho você acompanha ao vivo Brasil e El Salvador. Galvão Bueno, Raul Plasman, Arnaldo César Coelho, Roberto Tomé, Tino Marcos, a equipe da Globo, mostrando para você as emoções de Brasil e El Salvador. O último amistoso da seleção antes da Copa do Mundo. Dia 20 o Brasil estreia contra a Rússia, dia 17 começa a Copa e hoje o último amistoso da nossa seleção. Que fique uma ótima impressão do time para que a gente tenha toda a esperança de conquistar o tetracampeonato nos Estados Unidos na Copa do Mundo que começa sexta-feira. Olha, são 3 voltas e meia apenas para o final, mas ainda vale torcida, viu? Porque o Leto estava 3,2 acima do Barrichello e agora a diferença já é 1,9. Enquanto isso, a outra Benetton de Michael Schumacher vai passeando pela pista do Canadá. Olha a diferença, 36 segundos, 727 milésimos. Ele está à frente do Damon Hill. E o Damon Hill com 13,475. Também tranquilíssimo na 2ª posição em relação a Jean Alesi, que está aí com todos esses 25 segundos, 287 à frente do Gerhard Berger. E o Berger agora fica também tranquilo, porque o Coulthard, que é o 5º colocado, está 19 segundos dos 521 atrás dele. O Christian está sendo apertado pelo Leto, mas em compensação o Rubinho cai muito a diferença de Rubinho em relação a Leto. Vai chegando o Rubens Barrichello, 783 milésimos, menos de 1 segundo. A televisão está mostrando aí o Jean Alesi, mas Christian Fittipaldi, J.J. Leto e Rubens Barrichello, também o Mark Blundell, devem estar praticamente juntos ali na briga, que vale a 6ª, 7ª, a 8ª e a 9ª posições. Vai conduzindo com toda a tranquilidade, virando na casa de 1,31, 677 nesta volta, Michael Schumacher. Ele parte para sua 5ª vitória. Olha a diferença do Christian para o J.J. Leto. É aquilo, 430 milésimos, depois 783 milésimos do Leto para o Barrichello. E o Barrichello com a pressão do Mark Blundell atrás dele. Mais um bom duelo aí nesse final de prova. Enquanto isso, Michael Schumacher vai conduzindo para mais uma vitória. Vai conquistar a 7ª vitória de sua carreira. 2 voltas para o final da prova. Schumacher, que venceu as 4 primeiras corridas da temporada de 94, ficou na 2ª colocação na prova anterior. E o Rubens Barrichello ultrapassa J.J. Leto. Rubens Barrichello assume a 7ª posição. Rubinho está 1 segundo, 0,36 atrás do Christian, mas ultrapassa J.J. Leto. Agora nós temos o Christian em 6º e o Rubinho na 7ª posição. Faz mais um bom trabalho, vive mais um bom fim de semana, os meninos do Brasil. Vai para completar a penúltima volta, Michael Schumacher.
Depois das 67 voltas, Schumacher, Hill, Alesi, Berger, Coulthard, Fittipaldi, os 6 primeiros. E aí já aparecendo oficialmente o Rubinho Barrichello na 7ª colocação, com J.J. Leto em 8º. Depois Blundell, Herbert, Martini, Michele Alboreto. Vamos para a volta final. Michael Schumacher, confirmando todo o seu favoritismo, toda a superioridade da equipe Benetton na temporada de 94. Largou na pole position, manteve a ponta e do começo ao fim da prova leva a Benetton a mais uma vitória. Ele que venceu as 4 primeiras corridas, venceu no Brasil, no Japão, em San Marino e em Mônaco. Ficou em 2º lugar no Grande Prêmio da Espanha, que foi vencido por Damon Hill. Volta ao degrau mais alto do pódio, volta a conquistar 10 pontos. Consolida ainda mais a sua liderança depois de 6 etapas do Campeonato Mundial. Michael Schumacher vai para somar 56 pontos. Damon Hill, com a 2ª colocação, vai para 23. Um abismo a diferença entre Michael Schumacher e Damon Hill. A liderança absoluta da equipe Benetton, do alemão Michael Schumacher, que vai receber a bandeirada. Aí está Michael Schumacher, vitória da Benetton, vitória do alemão Schumacher no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Chega com uma diferença de mais de 36 segundos em relação a Damon Hill e faz a sua festa, a festa do alemão Schumacher. Conquista a 7ª vitória da carreira dele. Aí vem Damon Hill trazendo a Williams para a 2ª colocação. Damon Hill, 2º colocado no Grande Prêmio do Canadá. Schumacher em 1º, Hill em 2º, Jean Alesi em 3º, Gerhard Berger em 4º, David Coulthard em 5º, Christian Fittipaldi em 6º, e no instante em que Leto ultrapassa Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello perde a 7ª posição para Leto. Confirmando para você os 6 primeiros: Schumacher, Hill, Alesi, Berger, Coulthard e Christian Fittipaldi, que marcam 1 ponto com a sua Eros. Fica em 8º Rubinho Barrichello. No Fantástico você vai acompanhar toda a cobertura do Grande Prêmio do Canadá, a festa do pódio, a festa do brasileiro Christian em 6º e a boa corrida do Rubinho. Agora você vai ficar com todas as emoções de Brasil e El Salvador. Amistoso da seleção, o último antes da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho tem o Galvão Bueno, toda a equipe da Globo e as emoções do futebol. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Weeks ago to Barcelona had that problem with the gearbox not arisen just prior to his pit stop. That would have been 6 in a row, and that would have been, I believe, a brand new record. Well, he's got the opportunity to go on and add a further 5 in a row, and who's going to stop him? I mean, right now, the level at which he is driving, his confidence, his ability, matched by the Benetton team, and they've done a truly magnificent job. I just hope that from Manicourt forward we're going to see a stronger challenge to the Benetton team than we have seen up to this 6th Grand Prix. Michael Schumacher wins the Grand Prix. Hill, Alesi, Berger, Coulthard and Fittipaldi are the other point scorers, and David Coulthard scoring his first points of his Grand Prix career, and I'm sure many will follow. A solid 2nd place by Damon Hill, although I think he'll be disappointed not to have had more, John. The rest of the finishers: J.J. Leto, Rubens Barrichello, Johnny Herbert, Pierluigi Martini, Mark Blundell, Michele Alboreto, Oliver Panis, Eric Bernard and David Brabham, and we've had 15 cars finishing here. That must be a record in its own. Well, we saw Jean Alesi being picked up
by the clerk of the course's car to be brought back as fourth place man. Gerhard Berger wends his way after a weekend, certainly an afternoon of, I would say, mild frustration, because Gerhard Berger inevitably seems to get the short straw, as at the other end of the spectrum, Flavio Briatore, Michael Schumacher. Just a familiar weekend in the office for that team. So Michael Schumacher now has 56 points, and that is many more than the man in second place. It's 23 points for Damon Hill in second place in the Drivers' Championship. Then we have Jean Alesi and Gerhard Berger. They are tied on 13, followed then by Rubens Barrichello, still in 5th position. Rubens just didn't score any points here today, but he scored very good points earlier on. So that is the Drivers' Championship. In the Constructors' Championship, I'm sure Benetton Ford, they are on 56 points, the same total as Michael Schumacher has. Then Ferrari scoring 1 point less than McLaren, but Williams, but still in second place. What was Jean Alesi doing there? Did he think he got away with that? Well, I'm sure that the stewards of the meeting will have observed, as we have all, that little indiscretion that may well mean that Gerhard Berger will join Damon Hill and Michael Schumacher on the podium. Yeah, if he gets a 22nd, well, if he gets a penalty for it, whatever the penalty is, he's fairly certain to lose third position, but I'm not sure if he has to lose any more. There we see the top. We just gave it to you, the Drivers' World Championship, with Nicola Larini still in 6th with 6 points, and all the rest of the drivers that have scored points so far in this Grand Prix season. And well, the 7th race, 3 weeks, France, John. Manicourt, the home, well, I was going to say Manicourt is the home of Renault. In fact, it's the home of Ligier, who last year, along with the Williams team, had a Renault lockout, not just in the front row of the grid, but in fact in the front 2 rows of the grid. And there is a very uncomfortable and tender-looking Gerhard Berger, and he's having a little bit of difficulty getting out. I think that looks like cramp. His hand, you can see it's as if he's, well, his shoulder. Cramp is something that is a problem, dehydration, and you can, on this circuit, get very dehydrated, but you're going to say Allard. Well, it couldn't have been his elbow injury he had from last year, John. I think that's one that did clear up, but of course the inside of these carbon fiber monocoques is extremely hard indeed, and if you crack your elbow during the course of a quick movement of the steering wheel, it is painful. And there's Alesi's Ferrari, which he neatly parked around the back of the circuit, and all the thousands of Canadian and North American race fans had made their way to Montreal to enjoy a Grand Prix. Well, maybe it wasn't the ultimate in terms of excitement at the front, but without doubt throughout the field there were some mighty Grand Prix dices going on. What we're looking to see is, at Manicourt, a serious threat and challenge to Benetton. And don't underestimate Ferrari. With the speed they have, they're well capable of providing a shock there. There we see the rostrum, Michael Schumacher in the middle, Damon Hill and Jean Alesi.